Bora lá, pessoal. Muito bom dia a todos. Max Braga por aqui, mais um Morning Call. Hoje do dia 25/5/2026. Abertura dos mercados para todos vocês neste momento. Vamos às notícias então, para a gente começar aqui o dia bem informado, inclusive. E começando pelo ambiente, que começa a semana, pelo menos, numa acomodação, assim por se dizer, por ativos de risco, inclusive ligados ao risco geopolítico, a questão da guerra, etc. Tivemos alguns avanços interessantes. O Brent vem recuando, já figurando abaixo dos $100. O WTI, que é o Texas, né, o petróleo Texas, ele recuou mais, né, que é dos Estados Unidos. Enfim, parece que agora temos algo mais concreto em relação à assinatura, então, de um acordo, mas ainda tem alguns entraves, já falo sobre, tá? Bom, então, no final de semana, o Trump então anunciou que o bloqueio americano à navegação iraniana iria permanecer lá no Estreito de Hormuz, até que o acordo seja formalmente assinado, concluído, etc. Tá? Ele vem destacando que as negociações estão sendo positivas, mas tem ali um componente ali que está empacando as negociações, tá? Como é para o dia de hoje, eu já falo mais sobre isso. Na última sessão, última sessão, no caso, sexta-feira, os mercados encerraram em alta moderada lá fora, aqui não, refletindo também já essa melhora no ambiente, né? Dow Jones avançou 0,58, enquanto o S&P 500 0,37 e a Nasdaq fez uma alta de apenas 0,19. Já aqui no Brasil, a bolsa fechou em queda forte de 0,81 aos 176.210 pontos. E passando rapidamente pela bolsa para vocês verem como ficou. Não teve força em nenhum momento. Começou o dia já caindo, aí foi lá para baixo, lá nos 174 mil pontos. Conseguiu um alívio ali, recuperou um pouco e seguiu o dia meio de lado aí, finalizando o dia então numa queda bastante grande. As maiores altas e as maiores quedas estão na tela para a conferência de todos, tá bom? Voltando então aqui para os dados, né? A agenda econômica dessa semana é forte, tá? Tem bastante coisa relevante para a gente ver no Brasil, no exterior também, mas aqui no Brasil mais ainda. A gente tem no cenário doméstico aqui o IPCA 15 de maio, que sai na quarta-feira, além do PIB do primeiro trimestre, que também sai agora, taxa de desemprego e dados da dívida pública, isso na sexta-feira. Dívida pública, o quanto o governo gasta, né? E nos Estados Unidos, a gente tem agora, já na segunda-feira, o PIB do primeiro trimestre para ser divulgado os números, tá? Bom, chegando então para os mercados no dia de hoje, estão operando em alta, grande parte do mundo, praticamente todos os que eu vi aqui estão em alta nesse momento. O petróleo recua, de fato, né? As autoridades dos Estados Unidos ali, depois desses anúncios de acordos, deu uma vazada também no negócio, né? Mas vamos lá, ainda tem algumas coisas importantes. Isso as palavras do Trump, então, abre aspas. Prosseguindo de maneira ordenada e construtiva, ele falando sobre o acordo. Acrescentando que havia dito aos seus representantes, abre aspas novamente, para não se precipitarem em um acordo, pois o tempo está ao seu favor, fecha aspas. Então, isso é o Trump, né, citando ali que não quer nada precipitado, né? Os mercados à vista, então, estão fechados nos Estados Unidos nessa segunda-feira, em virtude do Memorial Day, né? É uma data dedicada às mulheres das Forças Armadas dos Estados Unidos, que morreram em combate. Então, a gente tem ali hoje só os futuros para dar uma olhada. E nesse domingo, então, né, essa que é a parte mais acessória da notícia sobre a guerra, o jornal The New York Times noticiou que o Irã e os Estados Unidos chegaram a um acordo de princípio para encerrar a guerra, né, com a abertura do Estreito de Hormuz, e o compromisso iraniano de descartar o seu estoque de urânio altamente enriquecido. Tá? Citando um funcionário sênior
inclusive do governo americano. Enfim. No entanto, as autoridades iranianas sinalizaram uma mudança de tom com os Estados Unidos menos de 24 horas depois das declarações. Um correspondente, no caso Ali Arsen, acho que é isso, uma fonte iraniana, né, no caso, indicou que há sinais de recuo americano em 2 pontos centrais da negociação: um mecanismo para descongelar os ativos iranianos e o escopo do cessar-fogo no Líbano. Tá? Então, diante disso, Teherã teria comunicado aos mediadores que não assinaria o acordo. Enfim, como eu disse, tudo pode mudar. Vamos lá, Dow Jones futuro, tudo futuro, tá? 0,78, S&P 500 0,85 e Nasdaq futuro 1,27. Hoje não teremos mercados à vista nos Estados Unidos. Europa também trabalha em alta, todo mundo de olho aí nessa negociação. Estoque 600 0,68, Alemanha 1,17, Reino Unido 0,22, França 1,15 e Itália 0,85. E na Ásia e no Pacífico não é diferente. Também todos os mercados à vista ali fecharam em alta, de olho nas negociações. Fora Hong Kong, né, que está fechado, Coreia do Sul também está fechado por conta de feriado, mas China 0,96, Japão 2,87, né, Japão atingindo os 65 mil pontos na bolsa pela primeira vez, deu touro de ouro por lá. Hang Seng, então, fechado por feriado, né, em Hong Kong, Índia 1,06 e Austrália 0,40%, esses são os números, tá? Então, o preço do petróleo segue em queda, então o WTI caindo agora a 4,39 a 92 dólares e 36 e o Brent, que é o nosso, para referência nossa, 4,16, finalmente abaixo dos 100 dólares, 99 dólares e 29 centavos o barril, tá? Bitcoin opera agora em alta, vou passar aqui na tela para vocês verem, de 0,17% aos 77.421 dólares a unidade. O dólar está ligeiramente acima dos 5 reais, tá? Acabou a última sessão com valorização. O índice do dólar, o DXY, 0,30% negativo, que significa que pode se enfraquecer novamente o dólar no dia de hoje. E os mercados futuros, o EWZ, lá na Bolsa dos Estados Unidos, fechou na sexta-feira com 1,73 de queda. Como hoje a gente não vai ter mercado à vista por lá, também não tem como ter a referência, teremos que aguardar a abertura do nosso mercado, tá bom? É isso então, pessoal, vamos começar a semana com tudo aí, semana gelada. Espero que vocês tenham uma boa semana, claro, que façam bons negócios e também que se inscrevam no canal, que deixem o seu like, que compartilhem e, claro, que se tiver alguma crítica, sugestão, qualquer coisa que quiser conversar comigo, por gentileza, caixa de comentários, tá bom? Fico por aqui no dia de hoje, até mais, tchau!